Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar essa receitinha super fácil de fazer, baratinha e com poucos ingredientes. Ela não leva leite e é considerada vegana. Você vai precisar de 50 gramas de fermento para pão, 3 quartos de óleo, 8 colheres de açúcar bem cheia, 800 ml de água morna, 1 quilo de trigo e mais quase a metade para você enrolar, para poder tirando a liga das mãos para não grudar. E uma colherzinha dessas pequenas de sal. Você vai começar colocando o fermento e logo depois as 8 colheres de açúcar. Colocando as 8 colheres é só mexer, vai virar líquido. Não coloca sal para poder o fermento não ter problema, que geralmente, às vezes a receita não dá certo porque a gente coloca o sal direto com contato com o fermento. Então, o objetivo é você colocar sempre o açúcar. E aí vai mexendo até ficar homogêneo. Vai logo ficando líquido e você vai tirando essas bolinhas aí. Tá vendo aí? É somente o açúcar e o fermento que vira essa massinha. Legal, gente, que não utiliza leite e fica muito deliciosa. Se estiver gostando, gente, não esquece de se inscrever no canal, curtir o vídeo, deixa aqui seus comentários. Essa é a primeira receita aqui do canal. Geralmente eu falo sobre decoração, coisas de casa. Então vamos lá, gente. Agora você vai colocar o óleo e vai mexer. Depois que colocar o óleo, pode ir para água morna e mexe e só depois vai colocar o sal. Aí coloca o sal. Depois de colocar o sal, você vai colocar o trigo. O segredo é colocando o trigo aos poucos para você ver a consistência. Porque às vezes, mesmo que a medida seja a mesma, às vezes se o tempo estiver muito úmido, o trigo, a quantidade é diferente. A receita, na verdade, seria 1 kg de trigo. Só que eu fico sempre com mais trigo, lembrando que é trigo sem fermento. Você coloca o trigo aos poucos para ele ir soltando, mas também não coloca muito para a massa não ficar muito dura. Depois de colocar o trigo, você pode colocar numa bancada, limpa uma bancada, polvilha o trigo em cima para não agarrar e joga a massa toda para ir colocando aos pouquinhos o trigo e sovando. Essa receita, gente, ela é maravilhosa, a família toda gosta, rende bastante pão e assim, né, a gente sai daquele tradicional que é o pãozinho da padaria, né, porque assim, você pode fazer recheado, eu já ensinei essa dica para algumas pessoas e eles já fizeram recheado. E aí é só ir sovando aos pouquinhos, tá, até soltar da mão. Não vai afundando as mãos com o dedo para poder a massa não ficar agarrando da mão. Você vai boleando com a palma da mão sem espremer muito. Gente, essa receita aí eu aprendi a fazer quando meu filho nasceu. Ele nasceu com problema de alergia alimentar. E aí eu não aguentava porque eu queria comer um pãozinho e não conseguia. E aí eu comecei a pesquisar algumas receitas e surgiu essa receita aí. Agora vocês estão vendo aí que o que acontece? Esse pão ele vai soltando aos pouquinhos da mão. Depois que ele já tiver na consistência de soltar da mão, como eu mostrei aí, vai sovando bastante, porque quanto mais sovar, mais fofinho fica. Coloca numa vasilha, cobre com um paninho e aí você vê que depois de um tempo ele vai subir. Olha só como que rende, gente. Rende bastante. Dá uma untadinha na forma com óleo, com um pincelzinho com óleo. Corta as bolinhas, vai fazendo aos pouquinhos as bolinhas. E aí o tamanho do tamanho que você quiser. Como que eu faço essas bolinhas? Eu vou fazendo tipo uma coxinha e coloco a parte mais lisinha para cima e a parte onde tá como se fosse o acabamentozinho para baixo. E aí você vai ver que o pão, no final você vai ver o que eu passo por cima para ele ficar bem coradinho. Na verdade ele já fica bem corado já no forno, ele não fica um pão pálido, mesmo não colocando, untando com aquele ovo em cima, porque como pode colocar, né, o ovo para quem quiser, a gema pincelar, mas nesse caso aí, como o objetivo do pão é ser um pão que não tenha nenhuma origem animal, então o objetivo é não pincelar com a gema do ovo. E aí, gente, olha como que rende muitas bolinhas, bastante pãezinhos, e ele ainda vai subir, vocês vão ver aí como que sobe.
Feito todas as bolinhas, né? É só cobrir com um paninho e esperar subir. Enquanto isso, você vai fazendo aquela caldinha de açúcar, que ela é feita para pudim. Então, você pode fazer somente o açúcar queimado e depois jogar água e vai dissolvendo as bolinhas no forno, no fogo. Ou você pode colocar já o açúcar e uma quantidade de água e deixar ir dourando até a caldinha ficar bem moreninha. Ah, isso aí é opcional para colocar por cima, tá? Mas fica bem gostoso, não fica muito doce, não fica muito enjoativo. E aí é só deixando a caldinha ficar bem moreninha. E não pode ficar muito dura. E agora vocês vão ver, olha como que já subiu e digo mais, ainda vai subir ainda no forno, com o calor do forno. Ele sobe bastante. E aí é isso, gente, só colocar no forno. O tempo, eu não sei ao certo quanto tempo, porque depende do seu forno. Eu coloquei em forno médio, mas você vai olhando assim. E quando ele ficar assim, desse tipo aí, bem moreninho e não tão queimado por baixo. Embaixo não pode ficar, senão fica muito duro. E eu ponto aí, gente, só dar aquela pinceladinha com aquela caldinha maravilhosa por cima. Como eu falei, opcional. Pode também rechear com queijo, presunto por dentro. Se gostou do vídeo, deixa aí seu comentário, curta. Não esqueça de se inscrever no canal, porque essas e outras dicas vocês vão encontrar aqui. Obrigada por ficarem comigo até o final. Aproveitam, prepara aquele cafezinho gostoso que a família vai amar. Olha quantos pães, gente, muito bom. Beijos e fiquem com Deus.